Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos dessa noite. Primeiramente, uma leitura. Um profundo poder age em toda a terra. As doces vibrações do Pai Celeste comandam a divina sinfonia da vida, penetra os seres. A natureza canta as glórias de Deus. Tudo trabalha, serve, evolui, edifica e ama. A renovação é contínua na busca do mais alto. Você é parte desse maravilhoso contexto. Sentir-se integrado ao divino concerto da vida é estar seguro de que tudo marcha para melhor. Convido a todos para elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso. Estamos aqui, mais uma vez, reencarnados na face da Terra, vivendo outra vez mais uma experiência de vida. Experiência essa que nos vai habilitando para um mundo melhorado para cada um de nós. Agradecemos ao Mestre Jesus por todo esse trabalho que ele tem feito durante toda a sua vida, em prol de nós, cada um de nós. Esse mensageiro da luz e da paz, que veio a esse mundo nos ensinar a amar. Agradecemos a espiritualidade aqui da nossa casa espírita, nosso patrono espiritual, que se derrame luz sobre todos nós, e também ao palestrante que nos dirige palavras sábias para o nosso bom entendimento e para a nossa evolução espiritual e moral. Muita luz, muita paz a todos, que assim seja. Que assim seja. Para a reunião da nossa noite, nós nos inspiramos no livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles com Divaldo Franco, na página 99, onde a mentora tece comentários a respeito das personalidades múltiplas. Desde os fins do século XVIII, os cientistas e estudiosos da psicologia buscaram desvendar todos os mistérios da mente humana, desejando explicar eventos que os assombram, como o das personalidades múltiplas ou parasitárias. Então, muitos cientistas da Terra, principalmente aqueles voltados aos estudos da psicologia, aos estudos da parte psicológica, da parte mental, da parte espiritual dos seres, dos indivíduos, percebendo a quantidade de doenças e de fenômenos inexplicáveis que as pessoas muitas vezes apresentavam, mesmo apesar de aparentemente estarem fisicamente bem, não apresentarem nada que externamente demonstrasse algum tipo de problema. Muitas pessoas psicologicamente entravam em colapso. Muitas pessoas apresentavam distúrbios, apresentavam doenças que foram classificadas como doenças da alma, e os cientistas, os pesquisadores, não conseguiam identificar as razões e nem prescrever algum tipo de medicação ou de terapia. A descoberta do subconsciente, a elucubração do subconsciente nos idos de 1880, 1890, ajudaram a explicar, a colocar em perspectiva alguns desses eventos. Só que na mesma época, no mesmo período ali, víamos os livros mediúnicos, víamos a doutrina de Kardec,
aparecer junto das sociedades, trazendo para nós aspectos até então não alcançados e nem encontrados, de cujas pessoas, muitas vezes, por conta das suas perplexidades e desconhecimento a respeito desse assunto, achavam que esse tipo de assunto, né, ação dos espíritos, existência dos espíritos, imaginavam que esses assuntos tratavam-se de magias, de loucuras, de aspectos impossíveis, mesmo trazidos a lumen pela perspicácia e pelo engenho de Kardec. Muitos dos eventos mediúnicos, eles passaram a ser enquadrados através desses estudos do subconsciente, através da descoberta do subconsciente. E essas personalidades múltiplas, elas adivinham de ocorrências guardadas dos indivíduos durante a vida. Então, o indivíduo, ele vivendo lá os seus dramas, guardava na sua personalidade, no seu subconsciente, agora descrito e imaginado, descoberto pelos cientistas, né? E esses indivíduos, eles teriam sonhos, eles teriam comportamentos, e isso ficaria armazenado nesse subconsciente. E por algum motivo, por alguma razão, em algum momento da vida, esses indivíduos trariam à área do consciente, à área da realização consciente, esses aspectos guardados no subconsciente, e isso, quando visto, quando encontrado, daria a impressão que se trataria da alma dos espíritos, se trataria de alguém desencarnado, de alguém que já havia perdido o corpo físico. Então, as explicações acerca da psicologia dos cientistas da época, acerca dos fenômenos espíritas, também, de certa forma, acabou impulsionando um pouco dessas pesquisas dos fenômenos psicológicos, e muito daquilo que Kardec trazia da orientação dos espíritos era combatido pela ciência humana, pelos cientistas da psicologia, e eram explicados através desses aspectos subconscientes, quando esses aspectos subconscientes começaram a fazer parte do rol das lições que esses cientistas, esses psicólogos conseguiam desenvolver e alcançar através das suas explicações. Esses pesquisadores trabalhavam com o que tinham, mas eles não alcançam todos os fatos, pois existem outras ocorrências envolvidas que a doutrina espírita elucida, porém essas não são aceitas pelas comunidades de pensadores devido ao seu orgulho e ao seu preconceito. Então, os aspectos mediúnicos, os aspectos espíritas, e eu falo por mim, eu estudo isso há mais de 30 anos, e muitas coisas parecem, à primeira vista, fáceis. Muitas pessoas imaginam que vão conhecer espiritismo, vão entender de espiritismo sem realizar nenhum tipo de esforço. Basta que eles assistam uma novela, vejam um filme, basta que eles percebam uma pessoa qualquer falando sobre o assunto, tudo é rapidamente explicado, tudo é rapidamente descartado, e a doutrina espírita segue em paralelo na nossa vida, segue ainda um mistério, mesmo já fazendo mais de 150 anos da publicação do primeiro livro, e os indivíduos pensam que realizar, encontrar, entender, perceber as realidades espirituais é alguma coisa que você faz na hora vaga, faz num fim de semana, que você alcança em uma conversa. Digo por mim que, estudando de forma
séria e compenetrada por mais de 30 anos. Existem coisas que eu consigo alcançar mais facilmente hoje, porém, com toda certeza, não consigo e não sei, não vou perceber tudo em uma encarnação só. Existem muitos aspectos, existem muitos fatores, e o orgulho e o preconceito da maioria das pessoas, orgulho de si mesmo e preconceito acerca da doutrina espírita, faz com que os indivíduos imaginem ser um assunto fácil, que os indivíduos imaginem poder trabalhar esses assuntos sem precisar de nenhum tipo de entendimento maior ou de pesquisa. E esses aspectos do subconsciente, eles foram trabalhados depois, antes de 1880, num hospital em Paris. Um neurologista da época, um médico que tratava pessoas, que cuidava das áreas do cérebro na época, ele atendia um hospital psiquiátrico e nesse hospital existiam muitas mulheres. E eles buscavam entender as doenças, buscavam descrever as doenças, buscavam compreender o funcionamento do cérebro, buscavam explicações para aquilo que parecia as doenças da alma. E esses indivíduos, realizando essas pesquisas, encontraram mais perguntas do que as respostas que queriam dar. E nesse hospital, no hospital feminino, as internas, as doentes, elas eram tratadas através de hipnose. Jean Charcot, que era um desses médicos, um desses neurologistas, tratava essas mulheres internadas através da hipnose, de outros procedimentos médicos, mas principalmente através da hipnose. E ele percebia durante as suas investidas que elas apresentavam essas personalidades múltiplas, essas personalidades alternativas. E sendo mulheres, era interessante que algumas delas às vezes apresentavam personalidades masculinas, falavam de forma masculina, respondiam inclusive perguntas como se fossem homens. E esses pesquisadores começaram a buscar uma explicação para isso, e a explicação que eles deram foi essa do subconsciente. Daquilo que o indivíduo carrega dentro de si, enquanto ele cresce, enquanto ele evolui dentro da sociedade, e em algum momento, por alguma razão, isso perde o equilíbrio íntimo, porque daí todos nós estaríamos na mesma condição, mas somente alguns vão desenvolver as suas doenças psicológicas. E, por conta disso, esses indivíduos apresentavam, então, esses conteúdos que vinham à tona dentro da personalidade e parecia que eles estavam falando, estavam se comportando como se dessem vazão aos espíritos. Então, uma das circunstâncias que levou a esse entendimento foi esse estudo realizado nesse hospital psiquiátrico em Paris. Na condição de ser eterno, e aqui agora nós entramos então, saímos um pouco da área da psicologia, entramos na área do espírito, e percebemos como que esses cientistas, enfrentando os problemas que enfrentavam, chegaram às conclusões que eles conseguiram. Mas na doutrina espírita, e aí Joana de Ângeles vem dar a sua contribuição, nos diz assim: na condição de ser eterno, o espírito recebe inúmeras oportunidades de desenvolver suas capacidades, mas por não saber conduzir-se, aplica essas capacidades de forma egoísta, gerando inúmeras dificuldades para si nas próximas encarnações. Então, a doutrina espírita nos diz assim: encarnamos muitas vezes e ao desencarnar libertamos o nosso espírito. O espírito é o ser eterno, o espírito é o ser que evolui eternamente. O espírito é o ser que necessita utilizar um corpo físico, necessita reencarnar para desenvolver as suas capacidades. Então, para que isso aconteça, inúmeras oportunidades, inúmeras encarnações são necessárias. Ocorre que quando estamos encarnados, nós nos conduzimos muitas vezes de forma egoísta. E se nós lembrarmos lá na codificação,
onde Kardec pergunta qual é o problema do mundo moderno, qual é o mal real que os espíritos modernos desenvolvem para si mesmos. Os espíritos dizem o orgulho e o egoísmo. O nosso problema é o egoísmo, o nosso problema é o orgulho. O egoísmo é aquilo que nós fazemos somente para nós, desejamos somente para nós. O melhor é para nós, a melhor atenção é para nós sabemos de tudo, nós entendemos de tudo, nós compreendemos tudo, a nossa verdade é mais verdadeira que as outras, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. O fato de nós segregarmos os indivíduos, os outros indivíduos, as outras sociedades, os outros povos, criarmos para nós, dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, dentro da nossa religião, aspectos que isolam outras pessoas. Esse egoísmo, essa manutenção das coisas só para nós, do nosso conforto, da nossa realidade, ela está enraizada, o egoísmo está enraizado lá no nosso aspecto emocional, está lá nas nossas emoções, no nosso instinto de preservação do corpo e do nosso grupo. Esse instinto, e daí quando falamos instinto, nós lembramos dos animais, que a forma de inteligência dos animais é o instinto. E depois das emoções, quando os indivíduos somos muito rasos, nós não aprendemos a pensar a respeito das coisas, pensar a respeito de como nos sentimos em relação às coisas. Isso cria dentro de nós, indivíduos modernos, e no mais alto momento evolutivo que estamos enfrentando agora, cria em nós esse aspecto do egoísmo e do orgulho. E os espíritos dizem assim, isso gera dificuldade para as próximas encarnações. Porque nós fazemos durante uma encarnação inteira a manutenção do nosso egoísmo. Ao invés de nós olharmos isso, entendermos por que os espíritos, conseguindo se comunicar conosco, vêm e nos falam do egoísmo. Por que eles fazem isso? Porque esse é o ponto nevrálgico. Esse é o dente cariado. É ali que precisamos colocar o tratamento. Porque gera para nós dificuldades nas próximas encarnações. Então, algo em nós, um disco rígido que fosse, um prisma, um diamante, guarda informações em nós que vão se apresentar nas próximas encarnações quando enfrentaremos dificuldades. Como vivemos hoje, a manutenção que fazemos hoje é o arquivo que usaremos para nos desenvolvermos em uma próxima encarnação. Porque nós precisamos reencarnar, segundo Joana de Ângeles, para desenvolver nossas capacidades. Precisamos desenvolver as capacidades. E temos um ponto a prestar atenção que se chama egoísmo. Assim, muitas coisas são desejadas, mas não são realizadas, acomodando-se nas camadas do subconsciente ou do inconsciente, atrapalhando a conduta em diferentes períodos, o que dá crédito de lógica ao quadro levantado pelos psicólogos. Então vejamos bem, um espírito, Joana de Ângeles, diz assim, olha, os psicólogos da Terra identificaram isso, eles não estão de todo errados. Percebemos então que a doutrina dos espíritos, sendo muito mais evoluída do que a doutrina dos humanos, dos encarnados, nós materialistas. A doutrina dos espíritos diz assim, a doutrina dos psicólogos não está completamente errada. Existe ali um fundo de lógica. E esse fundo de lógica descreve alguns elementos que deveriam ser vistos pela ótica do espírito. Então, reencarnando, nós realizamos manutenções. Reencarnando, nós mantemos posturas. Reencarnando, nós guardamos desejos. E essa manutenção desse desejo, mesmo sendo um desejo egoísta, lá na frente ele se apresenta novamente.
E aonde que ele fica guardado quando nós estamos encarnados? Se isso vem de uma encarnação anterior, ele fica no inconsciente. E se ele é dessa encarnação, ele fica no subconsciente. O inconsciente ele é uma camada mais profunda da nossa mente. E o subconsciente ele está próximo do nosso consciente. Então temos uma camada consciente, nós agora aqui estamos conscientes. Mas existe uma camada subconsciente que está ali e existe uma camada mais funda chamada inconsciente. E isso atrapalha a conduta em diferentes períodos. Então, lá na lógica dos nossos psicólogos cientistas, eles estão corretos. Há, sim, algumas coisas que estão guardadas nos nossos porões íntimos que se apresentam e que nos causam dificuldades e nos causam problemas. E eles, de certa forma, conseguiram ver alguma verdade. Porém, existem outros componentes que não foram levados em conta, como a interferência de espíritos obsessores pelos mecanismos da mediunidade, que é realmente alguém em extrema comunhão com o encarnado interferindo na sua personalidade. Então, realmente nós, indivíduos, e indivíduos isolados, estamos falando agora, como indivíduos isolados, temos dentro de nós o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. E ele pode, sim, se manifestar e trazer para nós esses aspectos. Mas Joana de Ângeles nos lembra assim, olha, lá na doutrina espírita nós temos um outro aspecto. Às vezes nós, reencarnados que estamos, ainda mantemos todos os elementos de comunicação com o plano espiritual. Somos todos, em algum grau, médiuns. E quando nós temos esse mecanismo da mediunidade e nós temos um espírito em profunda comunhão conosco, muito próximos de nós, esse indivíduo pode interferir na nossa personalidade. Então, eu tenho uma personalidade que seria o meu normal. Através de um aspecto de mediunidade, esse espírito se aproxima de mim e me tira, faz um estado alterado da minha consciência e me coloca, às vezes, numa condição de estranhamento. Mexe, interfere na minha personalidade e isso não está na conta dos aspectos psicológicos, isso está na conta do mecanismo de comunicação que todos nós possuímos para entrarmos em contato com a realidade espiritual. A nossa mediunidade pode, sim, ser confundida com uma personalidade múltipla. Então, aquilo que a psicologia chama de personalidade múltipla pode, em alguns casos, na verdade, ser uma interferência externa praticada por outro espírito num processo obsessivo. Tal quadro apresentado a um investigador com olhar materialista passará desapercebido pelas suas apreciações, limitado que se encontra em seus conhecimentos, passando a administrá-lo como distúrbio de personalidade e medicar de forma conveniente. Então, o indivíduo que tem um distúrbio de personalidade, onde ele está trazendo conteúdos do seu subconsciente ou do seu inconsciente, tratado por um psicólogo, por um psiquiatra, ele vai responder à medicação e vai se sentir bem, ele vai conseguir. O médico, o investigador materialista, vai conseguir dar conta. Mas se tal quadro não for resgate do subconsciente, se ele for um distúrbio espiritual, se ele for um processo de obsessão através da mediunidade que o indivíduo sabe, que o indivíduo experimenta, mas não sabe que é dele, não importa o que você faça, esse medicamento não vai atrapalhar a interferência com os espíritos. Agora, não podemos generalizar. Um indivíduo que não estude mediunidade, um indivíduo que não se afine com a doutrina espírita, um indivíduo normal da sociedade que venha a enfrentar esses problemas e que não vai buscar um centro espírita, esse indivíduo, que recurso tem? Tem o medicamento. Então, o fato de possuirmos esses medicamentos, essas posturas, elas auxiliam. Então, ninguém que esteja fazendo um tratamento junto com o psiquiatra, usando remédios para auxiliar na sua condução diária, na superação das suas dificuldades psicológicas, jamais deve abandonar esses recursos medicamentosos para se lançar de modo
dissociado por uma doutrina espírita que ele nunca frequentou, que ele não sabe o que quer, aonde talvez ele vá buscar algum tipo de tratamento ilusório da cabeça dele, onde ele pensa que ele vai simplesmente chegar lá e magicamente vai conseguir resolver o seu problema. Não vai. Às vezes nós precisamos de uma reencarnação inteira para nos equilibrarmos, nos realizarmos em nossa manutenção. Então, os medicamentos, eles são importantes. Os tratamentos médicos são importantes. Mas se nós estamos dentro de um entendimento espírita, se nós estudamos a doutrina espírita, se nós entendemos as mediunidades, entendemos esses aspectos, podemos sim tratar a nossa conduta diária, a nossa educação espiritual e talvez resolver os nossos problemas de personalidades múltiplas, educando a nós na nossa mediunidade e aos espíritos nas suas capacidades de entendimento, desencarnados que estão, irmãos em Cristo, irmãos por parte de Deus que todos somos, e que em nenhum momento, nenhum indivíduo deve ter o seu livre-arbítrio cerceado, ou alguém, por desculpa qualquer que seja, tentar exercer para si aspectos de vingança, de julgamento, que só cabem a Deus e à espiritualidade maior. Então, um investigador materialista, observando o quadro, esteja talvez confundido. Nesse caso, talvez o melhor para aquele indivíduo seja o uso de remédios. Mas nós, que temos um outro entendimento, talvez agíssemos diferente. O mesmo quadro visto pela mediunidade teria outra interpretação e prescrição, onde apontamentos que não fossem evangélicos e espíritas teriam validade nula, pois o entendimento das coisas materiais mais agrava do que resolve essas questões. Então, se nós observássemos isso através da mediunidade ou através da educação que os espíritos nos trazem, nós prescreveríamos para este indivíduo aspectos do Evangelho e estudos de doutrina espírita. Diferente disso, diferente de evangélico, diferente de Jesus e diferente de realidade espiritual, nós não teríamos nenhum tipo de tratamento. Qualquer outro tratamento aqui teria validade nula. Então, como é que nós vamos tratar um indivíduo completamente materialista, dizendo para ele que ele precisa prescrever para si mesmo doses de evangelho e doses de espiritismo? Não vai funcionar. Não vai dar certo. Agora, nós que estamos na doutrina espírita, podemos olhar isso pelos olhos do espírito, podemos olhar isso pelos olhos da mediunidade, nós temos que prescrever para nós mesmos evangelho e espiritismo. É isso que Joana de Ângeles está nos dizendo. Como é que vamos curar as loucuras, as decepções, os desesperos, às vezes as aspirações, os desequilíbrios, o medo, as angústias? Como que vamos fazer isso? Evangelho e espiritismo. Porque se nós colocássemos coisas materiais nesses tratamentos, nessas prescrições, elas não funcionam. Esse é o nosso tratamento. Alguém que não está aqui hoje, que não escuta essa palestra, ou que escute e não entenda. Agora, para nós, que estamos aqui, entendemos que isso nos alcança e nos faz sentido aos olhos, essa é a nossa prescrição. Medo, angústia, desespero, desequilíbrio, seja o que for que atinja o espírito. Prescrição médica, evangelho e espiritismo. Outro aspecto que pode se enquadrar na categoria de personalidades múltiplas são as reminiscências não diluídas de vidas passadas, armazenadas no inconsciente, particularmente aquelas onde houve predominância de experiências muito fortes. Então, além da interferência dos espíritos, nós temos as nossas personalidades. Porque se tivemos diversas encarnações, tivemos diversas personalidades.
Porque o que significa personalidade? Personalidade vem de persona. É um termo grego que significa máscara. Então agora, aqui nessa encarnação, eu uso essa máscara. Mas numa outra encarnação, numa encarnação passada, a minha persona era outra. Talvez até feminina. Talvez até masculina. Personalidade. E essas personalidades estão aonde? Se eu reencarnei 100 vezes, que eu acho que foi mais, se eu reencarnei 1000 vezes, talvez mais ainda, e cada encarnação eu tive uma personalidade, numa eu era um senador grego, na outra eu era um jovem pescador na costa da China, na outra eu era um cuidador de cavalos na Europa. Aonde estão essas personalidades? Aonde estão esses aspectos de mim mesmo, das vidas que vivi no passado que já tive? No meu inconsciente. E nessa encarnação que vivo, diversas vezes, muitas vezes, encontrarei situações que já vivi. Reviverei mentalmente, sentirei mentalmente coisas que já vivi em outras encarnações. E o que faz surgir em mim coisas de encarnações anteriores? Experiências aonde nós temos elementos muito fortes em sentimentos guardados em nós. Então passamos, por exemplo, por uma circunstância qualquer onde os nossos sentimentos e as nossas emoções sofrem um abalo muito grande. Quantas vezes em outras encarnações tivemos tal experiência, tão poderosa experiência tão forte como essa? Não sabemos. Mas com toda certeza essas experiências fortes vão resumar, vão pingar, vão ser trazidas à tona e podem vir a interferir na nossa atual personalidade. Aspectos guardados de vidas passadas, aonde nós tivemos experiências com predominância de efeitos muito fortes em nossos sentimentos. Os sentimentos que tínhamos lá são os mesmos que temos aqui, o espírito que estava lá é o mesmo espírito que está aqui, porém um pouquinho melhor, espero. Obviamente que se lá eu tive uma experiência de um sentimento muito forte, aqui, se eu tiver alguma coisa parecida, eu posso trazer uma experiência de lá. Experiências, reminiscências não diluídas de vidas passadas. Nós não trazemos das vidas passadas o nosso orgulho e o nosso egoísmo? Nós não trazemos isso desde o nosso instinto de conservação, lá quando nós estávamos migrando da condição de animais inferiores para animais superiores? Nós não temos lá os mesmos sentimentos. Se eu voltar 20, 120, 220 encarnações atrás, medo era medo? Ou esse medo é diferente do medo que eu tive lá? É a mesma coisa. Raiva, se eu voltar 1000 encarnações, a raiva que eu sentia lá é diferente da raiva que eu sinto aqui? É a mesma coisa. Não está no conteúdo do espírito? Está. Está mais sob controle? Espero que sim. Mas se movimentar alguma coisa em raiva em mim, obviamente que aquele indivíduo da espada, do elmo e do escudo, vem à tona. Então Joana de Ângeles está dizendo assim para nós: muito do nosso passado pode aparecer hoje se nós tocarmos as emoções, os sentimentos daquela condição. Essas experiências continuam gotejando das profundezas dos alicerces e depósitos, assumindo o controle sobre a atual personalidade, sendo sempre recordações de comportamentos severos, gravados com vigor
são comportamentos automáticos que se sobrepõem à nossa lucidez, ao nosso consciente de agora. Então, essas recordações, esses comportamentos severos, não que nós somos severos hoje, né? Nós somos muito mais maleáveis hoje, mas no passado não éramos. E muita coisa automática surge em nós hoje, e isso que nós já estamos assim no nosso auge, né? Esse momento que vivemos agora, estamos no ápice do nosso melhor momento, mas ainda existem coisas automáticas e coisas que nós fazemos que depois a gente fica se perguntando, mas por que eu falei? Por que eu não fiquei quieto? Por que eu agi? Por que eu não deixei passar? Por que eu vou querer me incomodar com isso? A gente fica se perguntando às vezes. Mas nós temos alicerces, isso faz parte do nosso alicerce. O que nós somos hoje, como personalidade, tem uma base segurando isso. Então nós não podemos tirar fora. Foi importante naquele momento, mas hoje, às vezes, nos atrapalha. Então nós temos aspectos psicológicos, nós temos aspectos espirituais e nós temos aspectos comportamentais, nossos, os nossos alicerces, os nossos porões, os nossos interiores, que se não forem percebidos, e aqui nesse ponto a doutrina espírita nos ajuda a perceber esses alicerces, esses depósitos, esses porões, mas a psicologia também nos ajuda. Às vezes a gente vai lá no psicólogo, na psicóloga, lá no psiquiatra, e de repente ele diz assim, mas você percebeu isso? Não percebi. Você nota que quando isso se movimenta desse jeito, você reage assim? Não, eu não tinha percebido. E por que você faz isso? E a nossa resposta? Eu não sei. Mas não sou eu? Eu não me conheço? Eu vivo comigo já há 50, quase 56 anos. E eu não me conheço. Como é que pode? Mas nós não somos o supra-sumo, nós não somos os caras mais orgulhosos e egoístas que conhecemos. Tanto que quando a gente encontra alguém orgulhoso e egoísta como a gente, geralmente dá um choque. Mas então eu não me conheço, porque daí eu vou lá no psicólogo e ele diz assim, mas tu não percebeu? Não, eu não percebi. Mas você não sabe? Não, eu não sei por quê. Mas então, como que é? E daí a gente vem aqui na doutrina espírita, de repente o espírito que pode vir, que pode falar, que entende de psicologia, entende de espiritismo e junta os dois, diz assim, orgulho e egoísmo. E você está numa doutrina espírita, então o teu remédio é evangelho e doutrina espírita. E eu não escuto isso. Eu não escutei isso. Eu não escuto. Eu sei o que é evangelho, eu sei o que é doutrina espírita, eu sei o que é orgulho, eu sei o que é egoísmo, eu sei que estou aqui e o remédio é esse e eu não escuto. Vocês percebem como a gente não escuta? Nós não estamos aqui agora numa aula de psicologia, nós estamos aqui agora numa conversa, num trabalho, num entendimento espírita. E as coisas vêm e nos dizem e nos mostram e nós já achamos que não é para nós. Nós imaginamos que não faz parte. Nós imaginamos que isso é uma conversa de espírito. Nós imaginamos, no nosso orgulho e no nosso egoísmo, que é um assunto muito legal, mas eu não preciso disso. E daí nós temos aqui, ó, sobreposto à nossa lucidez, porões, alicerces e depósitos do nosso passado. Porões, alicerces e depósitos profundos, que emergem, automáticos. Eu, automático? Quer dizer que não sou eu que me determino, é um automático do meu passado, de uma encarnação onde eu usava espada, elmo e escudo. Automático.
Mas eu não estou no ápice, eu não estou na doutrina espírita estudando psicologia e espiritismo através de um espírito que junta os dois? Automático. Meu Deus! Quando que eu vou evoluir, cara? Quando é que eu vou sair disso? Quando é que eu vou entrar aqui nesse texto, nessas pequenas exposições e vou dizer que isso aqui é para mim? Eu não estou aqui para evoluir, por que eu não evoluo? Então, meu Deus do céu, eu preciso aprender o que é personalidade e o que é espírito e juntar os dois para começar a caminhar. Porque eu não quero ficar sem lucidez. Eu não quero precisar de remédio material. Eu não quero precisar de psicólogo me dando remédio. Eu prefiro o Evangelho e o Espiritismo. Porque eu quero lucidez. Eu quero gravar com vigor, comportamento severo, mas eu quero Evangelho e Espiritismo. É isso que eu quero. Não automático de espada, elmo e escudo. Eu quero automático de Jesus, de doutrina espírita, de consciência, de lucidez. É isso que eu quero. Deus me ajuda, é isso que eu quero. Impressões imperiosas e vigorosas, condutas vividas permanecem ditando nossa forma de ser. Condutas vividas, passado ditando nossa forma de ser, gerando descontrole no psiquismo de agora, nos levando a conflitos emocionais, sexuais e comportamentais. Então é o meu passado me visitando. É aquilo que eu mantenho, é aquilo que eu alimento, é aquilo que eu rego, é aquilo que eu adubo. Há muitas e muitas e muitas encarnações. E isso está hoje aqui ditando, agora, ditando para mim como que vai ser. Mas foram condutas vividas quando eu usei espada, elmo e escudo, era aquela realidade. Hoje a realidade é outra. Outra realidade. Outro momento para esse espírito, nessa persona. Eu preciso viver diferente. Preciso viver o momento de agora, sem esses automatismos do meu passado que me visita e me descontrola. As ocorrências de nossas vidas estão impressas em nosso espírito, vinculadas a todos os atos e fatos que tiveram predominância nas nossas existências anteriores, conduzindo a carga das realizações que sejam pertinentes a cada qual. Então as ocorrências do meu passado estão impressas no meu espírito. Eu quero imprimir outras coisas. Hoje eu quero imprimir outras ocorrências. Porque eu quero vincular no meu futuro outros aspectos. Eu não quero mais fazer manutenção de espada, elmo e escudo. Não quero. Eu não quero mais isso. Eu não quero porque isso me descontrola, isso me desequilibra, isso me infelicita, isso me atrasa, isso me pesa. Eu não quero mais. Quero imprimir outra coisa. Mas para imprimir outra coisa eu tenho que ouvir, eu tenho que perceber, eu tenho que sentir quem eu realmente sou. Eu preciso ser honesto comigo mesmo. As existências anteriores são importantes, mas eu quero uma existência próxima diferente. Não o meu passado ditando para mim coisas automáticas hoje, que me colocam muitas vezes na condição de doente mental, precisando de remédio materialista e de entendimento parcial. Muito bom! Porque esses indivíduos alcançaram esses entendimentos sem ver. Mas agora eu vejo, agora é mostrado para mim, agora é dito com todas as palavras, como se fosse um cientista encarnado falando.
E eu quero fazer diferente. Eu quero realizações futuras melhores. Assim, é muito mais delicado e complexo o capítulo referente às personalidades múltiplas em razão da indestrutibilidade da vida, da imortalidade da alma e do intercâmbio que existe entre todos os seres, em particular entre os espíritos. Então, esse entendimento nós percebemos assim, ele está ali, ele é válido para aquilo que ele se apresenta, mas ele está incompleto. E nós percebemos que existe uma doutrina espírita, e essa doutrina espírita, através de mentores como Joana de Ângeles, nos trazem isso de forma descortinada, completa, incorporada em psicologia e em espiritismo, dizendo para nós que nós, indivíduos, espíritos que somos, temos sim problemas e precisamos equacionar esses problemas com uma ciência, seja material, seja espiritual, com uma ciência que nos conduza de forma efetiva, dizendo, ó, é aqui. Esse é o dente podre. E nós podemos mudar isso, nós podemos diferenciar isso, viver diferente, colocar para nós aspectos novos e parar de andar em círculos e sofrer pesos mentais, desequilíbrios psicológicos e angústias, porque nós somos filhos de Deus e um pai não cria ambiente perverso para os seus filhos. Ele quer o melhor, ele projeta o melhor, ele pede que os seus enviados nos alcancem, espíritos que são, e pede que nós sejamos orientados. Mas se nós não formos sinceros conosco mesmo em nossas buscas, nem Deus vai nos salvar. Precisaremos cair no fundo do poço e voltar de lá com os joelhos machucados, mas voltar de lá pela nossa vontade e pela nossa conduta própria. O livro de Joana de Ângeles é muito bom, é muito importante. Oriento a todos que, se tiverem interesse, busquem, leiam e estudem. Também façam isso com a doutrina espírita, que está associada profundamente com esses aspectos espirituais e psicológicos. Joana de Ângeles tece muito bem esse material em doutrina espírita e psicologia, e isso com certeza para nós, sim, é um condutor muito importante da nossa personalidade e da nossa encarnação atual. Elevemos o nosso espírito, buscando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Aos amigos espirituais, mensageiros que chegam até nós, preocupados que estão com a nossa segurança, com a nossa evolução, com a nossa educação, que eles possam nos auxiliar, continuar nos auxiliando e nos inspirando, para que nós deixemos de nos desviar, de nos perder nos caminhos, de mergulhar em nossos próprios sofrimentos e desequilíbrios e voltarmos a nos conduzir de forma consciente e harmoniosa, visto que esse é o sentimento que alimenta o universo material que Deus criou para nós enquanto espíritos em processo evolutivo. O universo é harmônico, é pacífico, é silencioso. Que nós possamos nos expressar assim, em harmonia e equilíbrio, começando a trabalhar esses elementos desde agora, para que nós, no futuro, coloquemos para nós mesmos, enquanto espíritos, as lições que um dia nos alcançarão nas futuras e próximas encarnações, daquilo que estamos plantando agora, em termos de harmonia, em termos de aprendizado, em termos de esforço e disciplina. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele continue iluminando os nossos passos. Que assim seja.